Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante, Rosa Brandieri, com o tema Entendendo a Ansiedade. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá a todos, que Deus possa estar presente no meio de nós, no meio de cada um que está conosco, ouvindo este entendimento que estamos com o propósito de transmitir hoje. Nós estamos com o tema Entendendo a Ansiedade. Nós vamos abordar, segundo a doutrina espírita, especialmente segundo a autora Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, onde ela aborda, além do conflito da ansiedade, vários outros conflitos que nos aturdem no dia a dia, que nos fazem repensar bastante a nossa conduta. E como somos espíritos imperfeitos aqui na Terra, há caminho da evolução espiritual, há caminho de estarmos adquirindo mais serenidade, mais equilíbrio em nosso interior. Então Joana nos traz muitas dicas a respeito de como contornarmos esse tipo de transtorno. Nós sabemos, inclusive deu numa pesquisa aí a semana passada, de que a maioria dos afastamentos dos trabalhos profissionais se dão por depressão e por transtorno de ansiedade. Claro que no transtorno de ansiedade temos vários outros desdobramentos, como a síndrome de burnout, como a síndrome do pânico, crise de pânico que é incontrolável. Também temos a manifestação de transtorno obsessivo compulsivo, fobias, estresse exagerado, e etc. Várias outras situações decorrentes do transtorno de ansiedade, que muitas vezes vem acompanhado de depressão também, outras vezes com depressão mínima, e também a depressão vem acompanhando também a ansiedade juntamente com ela. Então, vamos estudar um pouquinho o que a doutrina espírita nos traz. Então, ela explica que o planeta Terra é uma escola de almas imperfeitas, que somos nós, e que estamos aqui para aprendermos a sermos melhores, criaturas melhores, até a condição de espíritos puros. Portanto, sendo assim, é natural que a gente carregue dificuldades, que a gente carregue imperfeições. Super normal. O que não é normal é não aprendermos a lidar com elas. Vamos entender, então, que a ansiedade é uma inquietação íntima por ausência de confiança no fluxo da vida. Nós não confiamos no fluxo da vida. Nós queremos controlar o fluxo da vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Podemos fazer uma avaliação de nossas atitudes no dia a dia e vamos perceber o quanto nós somos pessoas controladoras. Nesse ímpeto de querermos controlar tudo o que nos acontece, nós acabamos nos afastando de Deus. Deus que é a nossa referência, que é aquele que nos criou, que não deixaria nos faltar nada, e Jesus nos disse isso: olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, mas nós temos muita dificuldade em tranquilizar. Sempre achamos que algo vai faltar, algo vai acontecer de ruim, as coisas boas nós pouco esperamos, pouco nos preocupamos, nós ansiamos mais, ficamos ansiosos mais pelas coisas ruins que a gente imagina que vai acontecer. E às vezes nem vai acontecer.
mas nós cismamos e ficamos inquietos. Então, a nossa sociedade, como não tem uma cultura que ensina a emoção, a disciplinar e compreender nossas emoções desde quando somos crianças, que deveríamos saber, o filme Divertidamente nos traz bastante ensinamento a respeito do quanto é importante a gente colocar como disciplina das emoções logo na infância, na adolescência e na vida adulta. Como nós não temos essa cultura educacional, nós então crescemos já achando que ser ansioso é normal. Ter ansiedade numa situação ou noutra que vai ser diferente, que vamos viver, é considerado realmente natural. A gente não usa a palavra normal, porque o normal seria a gente confiar no fluxo da vida. Mas como ainda não confiamos, então é natural que tenhamos. Mas chegar a um transtorno já é um perfil de personalidade que nós vamos ver aqui, o que Joana de Ângeles nos traz dentro da doutrina espírita. Então ela vai nos dizer que nós estamos com uma sociedade com adoecimento de nossas emoções. E por trás da ansiedade sempre existe o medo. Medo disso, medo daquilo, medo da gente nem sabe o que, mas temos muito medo. E por causa do medo queremos controlar todos os acontecimentos. Além de controlar todos os acontecimentos, que a gente tem essa característica, essa estranha mania de achar que controla tudo e não controlamos, nós também queremos, além disso, agradar a todos. Queremos sempre estar de bem com tudo e com todos, e isto não é possível. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Queremos manter as aparências, principalmente neste século em que temos a comparação, a competição pelas redes sociais. Nós queremos manter aparências. Não aceitamos ser rejeitados. Queremos sempre ser amados, sempre ser aceitos por todas as pessoas. E isso é bem difícil, porque somos diferentes, então é natural que alguém não nos aceite. E também é natural que a gente não aceite alguém. Tudo isso é fator de transtorno de ansiedade. Também não aceitamos errar. Nós temos esta mania de acharmos que temos que acertar sempre. E errar é natural. A gente entende o erro como fracasso, e na realidade não é. O fracasso, em alguma situação, muitas vezes é realmente um impulso para que acertemos da próxima vez. Então, é um erro natural da nossa condição humana que ainda não sabe acertar. Esse medo de errar nos traz o perfeccionismo, e o perfeccionismo nos torna muito inflexíveis, tanto conosco mesmo, quanto com relação ao outro. Não dar conta de estarmos, então, agradando, estarmos sempre acertando e termos todas as coisas que a sociedade nos coloca que temos que conquistar, cria necessidades que na realidade não são necessidades, são desejos, e nós transformamos desejos em necessidades. E aí começam a criar então inquietações internas e a ansiedade começa a se instalar. E logicamente o nosso sistema nervoso começa a produzir uma química acentuada, tanto de cortisol quanto de outras químicas que acabam sendo desnecessárias para o nosso organismo devido ao excesso delas, e aí acabam gerando transtornos tanto fisiológicos quanto emocionais,
quanto mentais. Nós acabamos tendo fisiologicamente as tensões musculares que nos angustiam demais, as fibromialgias que nós temos aí com grande quantidade de pessoas com essa doença física, acabamos tendo insônia, acabamos tendo disfunções gástricas, principalmente intestinais, estomacais, até mesmo o travamento de coluna, que é devido à nossa inflexibilidade, à nossa tensão que angustia demais. Tudo por quê? Porque desejamos, estamos em expectativas, muitas vezes acima daquelas que realmente importam para nós e que realmente precisamos. Nós sempre esquecemos do essencial, que é aquela parte espiritualizada. Esquecemos que temos uma programação espiritual aqui na Terra a cumprir e ficamos distraídos com as questões que o mundo diz que a gente precisa, mas na realidade a gente não precisa, a gente apenas deseja. Vamos lembrar muito disso, porque Joana de Ângeles nos traz muito este ensinamento. E se não conseguimos realizar tudo que a gente cisma que precisa, nós começamos então com vários transtornos relacionados à ansiedade generalizada, como nós citamos, a síndrome do pânico, burnout, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, isso na área das emoções. As características íntimas que caracterizam, que definem uma pessoa ansiosa, geralmente é o temperamento da alma encarnada, lembrando que somos alma enquanto encarnados e espíritos enquanto desencarnados. Então, quando nós falamos busque sua alma, o que realmente sua alma anseia, o que ela realmente quer. O temperamento da pessoa que tem o transtorno da ansiedade, geralmente é um temperamento angustiado, um temperamento mais ligado ao colérico ou melancólico, que cria uma expectativa muito alta em relação à vida e acaba se frustrando demais. Lembrando que estamos falando de um transtorno de ansiedade e não da ansiedade que quando acontece algo em nossa vida, temos aquela ansiedade que, como dissemos de princípio, é natural ainda em nossa condição de espíritos imperfeitos. Dia chegará que não será mais natural, não será mais necessário que tenhamos esse tipo de preocupação, porque seremos pessoas mais serenas diante da existência. Por enquanto, é natural que tenhamos ainda ansiedade diante de algum acontecimento. Mas o que estamos tratando aqui é uma ansiedade independente de estar acontecendo alguma coisa ou não, de estar tendo algum gatilho ou não. São preocupações até mesmo imaginárias, coisas que nem vai acontecer, e a gente já está ansioso, a gente já está angustiado. Então, envolvem emoções, pensamentos e comportamentos. Nós estávamos falando do temperamento e temos a estrutura da personalidade. São personalidades mais sensíveis aos acontecimentos da vida. Joana vai dizer que é devido ao nossas experiências do passado que trazemos em nosso inconsciente em forma de experiências difíceis que já tivemos no passado reencarnatório, vamos trazendo e precisa até sair de nosso inconsciente, que é da nossa alma, sair para que possamos resolver. Então temos ali modelos, formas que estão
em nossa estrutura psíquica que vão vindo em forma de medo, são traumas que vêm acontecendo, que a manifestação, que a gente precisa começar a pensar o que significa isso, o que significa esta situação que para mim é um transtorno angustiante, é um transtorno ansioso, é uma coisa que eu não me dou bem, que eu não estou bem. O que isso significa em minha vida? Por que eu fico tão angustiada assim? É preciso buscar lá no fundo de nós, fazermos uma viagem para dentro, para ver o que realmente minha alma, que é um espírito encarnado, anseia diante dessa existência. O que está faltando? Senão nós entramos nas características de ansiedade aí, que nós citamos, principalmente a síndrome do pânico, que é muito comum, até a burnout hoje também está muito comum, e outras características que são provenientes do transtorno de ansiedade. Portanto, precisamos fazer uma viagem para dentro para tentar entender o que é que minha alma está ansiando tanto que está se transformando num transtorno de ansiedade generalizada. Então, a estrutura da personalidade é mais sensível. Sensível não quer dizer triste, mas uma sensibilidade, às vezes até mais irritável, ou uma sensibilidade no sentido de inconformismo com a vida, não aceitação da vida que tem como tem, a vida como ela é, não aceitação, sempre querendo as coisas de uma maneira diferente do que é, sempre reclamando daquilo que tem ou daquilo que não tem. Então, essa pessoa, ou estas pessoas que somos nós também, são pessoas inflexíveis, não abrem mão de muitas opiniões, não abrem mão de muitas ideias, daquilo que decidiu, quer controlar cada acontecimento da vida, tanto da própria vida, quanto dos filhos, quanto daqueles parceiros ou parceiras, querem controlar as questões dos amigos, querem que as pessoas pensem como a pessoa ansiosa pensa, então aumenta totalmente a angústia que traz dentro de si, porque não vai conseguir, né? Nós não vamos conseguir que o outro seja como a gente deseja que seja. Uma preocupação excessiva. Sempre que temos preocupações excessivas, o que acontece? Nós geramos um descontrole químico em nosso sistema nervoso que vai para o organismo fisiológico, onde acontecem as doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Pensamentos catastróficos. Precisamos prestar atenção. Será que eu sempre espero o pior? Sempre. Aconteceu um atraso de alguém, eu já espero o pior. Sempre me preocupo, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Será que eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo? Será que até nas coisas boas, será que minha viagem vai ser isso, vai ser assim, vai ser assim? A gente está sempre tenso, sempre com o pensamento catastrófico de que algo ruim vai acontecer. Ora, algo ruim pode acontecer? Pode, estamos no planeta Terra e o planeta Terra, sendo um planeta de provas e expiações, algumas coisas, como problemas, realmente podem acontecer, faz parte do planeta, mas vai acontecer? Não sabemos. Por que nos preocuparmos? Jesus nos disse, a cada dia bastam suas aflições, mas para nós ainda é alguma coisa longe e precisamos começar a tornar perto. Tem um livro muito bom que se chama O Poder do Agora.
que é um livro que nos ensina a estarmos vivendo o hoje, o este instante, e não nos preocuparmos com o amanhã, porque Jesus já nos disse isso. E sempre estarmos também naquelas técnica que se chama Mindfulness, que nada mais é do que a meditação. Meditar significa eu sempre estar com atenção plena no que eu estou fazendo hoje, aqui e agora. Nós temos uma hipervigilância quando temos esse transtorno de ansiedade, sempre estar em estado de alerta constante, sempre achando que algo vai ocorrer, medo de julgamento, um medo de julgamento violento, sempre quer que as pessoas nos julguem de maneira satisfatória. Precisamos desistir disso, porque essas coisas não irão acontecer. Sempre teremos críticas, mesmo porque nós também fazemos críticas, nós também somos julgadores. Então, precisamos compreender e aceitar que, como espíritos imperfeitos mesmo, está tudo bem. Eu vou me consertar, aproveitar a crítica do outro, o julgamento do outro, para poder me melhorar, porque esse é o objetivo da existência aqui na Terra, a gente se melhorar. Então, reflitamos nisso. Uma sensação de impotência, a pessoa está sempre se sentindo impotente, quem tem transtorno de ansiedade mais séria. Insegurança sobre si mesmo, já falamos do perfeccionismo, a busca constante de aprovação externa e ciclos de culpa e arrependimentos. Já falamos, vamos repetir, que essas características causam tensões físicas como dores musculares, insônia, esgotamento, sempre cansado, não aproveita o dia, não consegue relaxar, não consegue fazer alguma coisa que traga uma paz interna, sempre tenso, estresse, sempre estressado, sempre angustiado, uma apatia. Há situações em que a pessoa com esse transtorno de ansiedade tem uma fala desenfreada, fala demais, desenfreadamente, não ouve o outro. Nós costumamos falar que a pessoa não põe nem vírgula naquilo que ela fala, de tão ansiosa que está para falar. Esse estado dificulta a gratidão pela vida, impede que a gente tenha abertura mental para as intuições e as inspirações dos espíritos amigos, intuição daquilo que faz parte de nós, porque a intuição é nossa, é aquele potencial que carregamos dentro de nós. Todos carregamos. Jesus nos disse, vós sois deuses. Por quê? Porque dentro de nós existe a lei de Deus. Então, sempre temos um potencial desconhecido que, se refletirmos, se buscarmos, nós, através da meditação, não é? Nós vamos conseguir soluções, e soluções que muitas vezes estão, assim, à nossa vista, e a gente não percebe. Até mesmo quando procuramos alguma coisa, a ansiedade faz a gente não achar. A gente, às vezes, está bem pertinho, a gente não acha, de tão ansioso que a gente está, com alteração da química do nosso sistema nervoso. Então, a gente não ouve a nossa intuição, que é do nosso próprio psiquismo, e também não ouve, muito menos ainda, as inspirações que vêm dos espíritos amigos para nos auxiliar. Olha o que causa o transtorno da ansiedade. O cansaço energético, a pessoa vive sempre cansada, porque a ansiedade gasta bastante energia, tanto física, quanto emocional, quanto mental e
espiritual também. Gasta muita energia, vai embora. Então a pessoa vive cansada, qualquer cantinho quer sentar e dormir. E logicamente irritada também. Então, isso é um campo fértil para aquilo que nós espíritas conhecemos como obsessão, que é a influência de um espírito sobre o outro, uma mente sobre a outra. A obsessão, aqui nós estamos falando de desencarnado para encarnado. Um espírito que não nos queira bem, acentua essas nossas características, porque nenhum espírito cria característica de personalidade em ninguém, não cria um temperamento em ninguém, então não podemos pôr a culpa, a responsabilidade neles, porque isso não existe. Eles apenas aumentam aquilo que já existe em nós. E aí eles aumentam a nossa ansiedade, nós ficamos mais angustiados ainda, mais atrapalhados ainda. Então, o que eu preciso fazer para poder diminuir este quadro? Uma viagem para dentro, como nós citamos já no início da nossa fala, uma viagem para dentro, como? Começando a refletir na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos traz com a pergunta de Kardec sobre como nós faríamos para estarmos melhores, e os Espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo, como um sábio da antiguidade já nos dizia. E Santo Agostinho vem escrevendo o modelo que ele usava. Todos os dias ele escrevia, ele se perguntava como foi o dia dele, se ele tinha deixado de fazer alguma coisa importante, se ele tinha feito coisas que eram importantes, ele escrevia, e assim ele ia se autoconhecendo. Precisamos resgatar esse hábito de escrevermos como foi o meu dia. Se eu não conseguir todos os dias, pelo menos uma vez por semana, como foi essa semana, o que é que eu senti, porque nós precisamos aprender a conhecer nossas emoções. Temos dificuldade de nomear emoção, precisamos começar a nomear. Então, uma viagem para dentro. Precisamos aprender a suportar mais a vida aqui na Terra. A doutrina espírita nos traz, como nós já dissemos, que é um planeta de provas e expiações. Então, é natural que tenhamos dificuldades. Precisamos aprender a suportar. Se eu quero alguma coisa e não posso ter, vou buscar outra, ou vou ficar sem. Alguma coisa eu preciso fazer dentro de mim para que eu tenha paz e não viver naquele martírio mental de que eu quero, como uma criança mimada, e estar sempre naquela monoideia sem sair desta situação angustiante. Então, suportar mais a vida, não se comparar com ninguém. Não nos comparemos, cada um tem uma programação reencarnatória. E dentro da minha programação pode não estar algumas coisas que eu vejo que o outro tem, ou o outro faz. Preciso conectar-me com a minha situação, a minha programação, e melhorar segundo a minha programação. Eu tenho e devo me melhorar, sim, mas sem uma angústia, porque nós não estamos aqui reencarnados para sermos angustiados. E, como nos disse Jesus, quando da situação da Marta e da Maria, Marta muito ansiosa, Maria tranquila, adquirindo conhecimento sobre o reino de Deus. Orar, sempre orar, não esqueçamos da oração, pedindo a Deus que nos auxilie nas dificuldades. A oração, na realidade, é para nossa sintonia, porque Deus sabe muito bem do que a gente precisa. Ele está ciente. Então,
Quando oramos, criamos uma sintonia e ouvimos o que os espíritos superiores têm a nos dizer. Meditação, visualização terapêutica, prazeres saudáveis, buscarmos prazeres saudáveis, como tomar um café com um amigo, uma caminhada na natureza, faz muito bem. Buscarmos um filme, uma palestra, uma leitura positiva, buscarmos auxílio, caminhadas, exercícios, arte. A arte-terapia ajuda muito no controle da ansiedade. Se preciso, buscar ajuda de uma psicoterapia, que faz muito bem, porque vai ajudar a pessoa a se autoconhecer e descobrir os porquês desses transtornos ansiosos que estão levando a adoecimento, como dissemos, físico, mental, emocional e espiritual. E se for preciso, a pessoa o profissional vai encaminhar para alguma medicação. E assim, se nós seguirmos este roteiro de trabalhar essas questões que nos levam à ansiedade, nós vamos passar a sermos peregrinos na vida. O que é peregrino? Nós já dissemos aqui uma vez. Peregrino sabe de onde veio e sabe para onde vai. É o destino. Então, a doutrina espírita nos traz de onde eu vim e para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Então, o peregrino tem uma finalidade, um propósito. E deixarmos de ser andarilho. Andarilho é aquele que vai andando na vida, vai fazendo dia a dia, sem propósito nenhum, sem saber o porquê que está aqui. E a doutrina espírita nos auxilia com o esclarecimento sobre a imortalidade da alma e o que é que nos espera ao sairmos daqui da Terra. Portanto, vamos buscar aquilo que a doutrina espírita nos ensina a respeito da ansiedade, buscando a inteireza naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos vivendo. Lembrando que Jesus mesmo nos disse: a cada dia bastam suas aflições. O amanhã nós vemos quando for hoje. Que a nossa paz seja conquistada sempre pela nossa consciência plena de que não estamos abandonados aqui na Terra. Sempre estamos com o auxílio de amigos espirituais que nos dão serenidade, nos dão coragem, e isso é um caminho para a paz. Gratidão, muita paz a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.